Deixa eu já ia desconectar aqui. Já tá conectado. Foi. Buenas noches. Hola, buenas noches a mis alumnos de español. Clase de español, voy a colocar bien grande, clase de español. Hoy es la clase de español para brasileños, ¿sí, mis amigos? La de portugués solo mañana, ¿sí? Hola, buenas noches. Buenas tardes. Bienvenidos. Estoy bien. ¿Y tú, Mari? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Como faltan algunos minutos para las 6, buenas tardes, pero casi buenas noches. Sí, portugués es mañana, hoy es español para brasileños. Si algún latino quiere mejorar el español, la clase de hoy es sobre acentuación en español. Si quiere quedarse y colaborar con la clase, bienvenidos. ¿Sí? ¿Cómo estamos todos? ¿Todos bien? ¿Están llegando? ¿Sí? Voy a colocar aquí ya reglas de acentuación que la gente ya sabe que estamos en la clase de español. Deixa eu pegar um pouco para lá. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy recordando que es español para brasileños o latinos, si alguien quiere recordar un poquito de gramática y esas cosas de español, ¿sí? Hoy vamos a estudiar las reglas de acentuación, ¿sí? Interesante que en comparación con portugués, español es mucho más fácil porque la acentuación es más simple, ¿sí? Vou falar um pouquinho em português. Primeira coisa, a gente só tem um acento em espanhol, que é o acento grave, né? Que é o agudo. Esse português é terrível. Em espanhol só tem um acento agudo, não tem outro tipo de acento e não tem aquela coisa de mudar para a pronúncia para vogal aberta, fechada, sabe? Muito mais tranquilo nesse sentido o espanhol, que ele é mais simples, né? A acentuação. Né? Então, vamos começar a aula sobre acentuação. Boa tarde ou buenas tardes. Sí. Entonces, vamos a ver aquí. Reglas de acentuación en español. No sé si recuerdan en reglas de acentuación en portugués, la clasificación que se hace en portugués. ¿Você, Gisela, lembra? Não. Sí. Entonces, en portugués tenemos las oxítonas, ¿sí? En español se llaman
agudas, ¿sí? Graves, graves, en español, son las paroxítonas. Y un nombre diferente, esdrújulas asproparoxítonas, ¿sí? Volto a perguntar aí, pessoal de português, se vocês lembram dessas regras, né? Como eu estava dizendo, em espanhol é muito mais fácil, muito mais simples a regra, ¿sí? Tem uma coisa que acontece no português, que normalmente toda regra tem uma exceção, né? Você tem um monte de coisa assim, é assim, é assado, e depois você vai ver, a regra complica muito, né? Então, vocês vão ver agora que para cada uma dessas regras em espanhol não tem uma exceção. Pelo contrário, as regras elas vão mudando, uma, digamos, seria o contrário da outra. É muito mais simples. A Gabi é professora de português. Gabi, então Gabi, vai ser legal porque até a gente pode ir comparando um pouco o português com o espanhol, né? Porque eu, realmente, se alguém me perguntar agora como é que é oxítona em português, qual é a regra, não me lembro, não faço ideia, né? Mas vamos então a las reglas de espanhol. Palabras agudas, última sílaba fuerte, ¿sí? Normalmente se usa la sílaba tónica o sílaba fuerte, es la última, y son acentuadas las terminadas en N, S y vocal, ¿sí? En estos tres casos son acentuadas, las otras no serán acentuadas. Voy a colocar ejemplo para todo aquí para que observen, ¿sí? Correcto, sí. Ejemplos, ¿sí? Observen aquí, palabras terminadas con la letra N. Última sílaba fuerte, capitán. Corazón, canción. ¿Recuerdan la canción Corazón Partido? ¿No? Entonces, ¿por qué son acentuadas? Porque terminan con la letra N, ¿sí? Última sílaba fuerte, terminadas en N, acentuadas. Ejemplos con la letra S. Jamás, adiós, inglés, ¿sí? Todas terminadas con S, última sílaba fuerte, falló ahí la voz, son acentuadas, ¿sí? Otros ejemplos terminados en vocal. Mamá, bebé, jabalí, champú. Observen la escrita de champú en español, ¿sí? Entonces, palabras con la última sílaba fuerte, terminadas en vocal, acentuadas. Mamá, bebé, jabalí, champú, ¿sí? Y ejemplos de palabras que son terminadas última sílaba fuerte, terminadas en otras consonantes, son agudas pero no son acentuadas. Real, cantar, ciudad. Última sílaba fuerte. Pedro, ¿por qué no son acentuadas? Porque no terminan en N, S ni vocal. ¿Sí? ¿Todo tranquilo aquí? Pues, como estaba diciendo, esta es la primera regla, son las palabras agudas. Ahora vamos a ver la segunda, que son las graves, que son las paroxítonas, que va a ser al contrario de esto. Aquí vimos que son las terminadas en N, S y vocal, la última sílaba. Ahora va a ser la penúltima sílaba y terminadas en consonante menos N y S. Aquí está la reglita
para las palabras graves. Penúltima sílaba fuerte, son acentuadas, terminadas en consonante. Se entiende que cualquier consonante menos, eso es un símbolo de menos, perdón, menos N y S, ¿sí? Vamos a los ejemplos, ¿sí? Túnel, observen, penúltima sílaba, fuerte, terminada en consonante L, acentuado, túnel. Dólar, fácil. Álbum, termina con la letra M. Lápiz, y con el acento. Huésped, ¿sí? Esa palabra huésped, ¿sí? También por favor consideren que tiene el acento porque termina en la letra D. Eu esqueci, culpa mía, oh, ¿sí? Faltó el acento, es acentuado también porque es una palabra grave, ¿sí? Debería estar con el acento. Huésped es hóspede, de hotel, hóspede de qualquer lugar. ¿Sí? Y aquí las palabras que son también graves, pero no son acentuadas porque terminan en N, S y vocal. Entonces observen, la sílaba fuerte continúa siendo la penúltima. Lunes. ¿Recuerdan lunes, día de la semana? Volumen. ¿Sí? Sílaba fuerte lu, terminado en N, no es acentuado. Casa, cliente. ¿Sí? No son acentuados. ¿Sí? Entonces, como estaba explicando, esta regla para las palabras graves o paroxítonas es al contrario de las agudas. Las agudas eran terminadas en N, S y vocal. Estas son las terminadas en consonante, menos N y S y por consecuencia las vocales. ¿Sí? Está todo tranquilo, ninguna pregunta. Tem brasileiro? Tem brasileiro? Creo que sí. A Gabi estaba por ahí. Ah, sim. Gabi, da hoy se está... Está ensinando português ou espanhol? Hoy es clase de español para brasileños, mi amigo Rodi. ¿Sí? La clase de español, de portugués es mañana, jueves. ¿Sí? Ah, Gabi está ahí todavía. Gabi no falta una. ¿Sí? A Xixi de novo perguntando se é aula de espanhol. Ah, Xixi es mañana, Chichi. Español. Hoy día es español, mañana es portugués. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a las palabras esdrújulas. ¿Sí? Ah, Mari también está ahí. Mari siempre también participando. ¿Sí? Hasta mañana quien es de portugués, ¿sí? Mas si quieren recordar un poquito de reglas de acentuación en español, pueden participar, ¿sí? Entonces, palabras esdrújulas. Olha o nome dessa palavra, né? Esdrújula. O que significa esdrúxulo em português? Uma coisa diferente, estranha, diferente, né? Entonces, esdrújulas son las proparoxítonas en portugués, antepenúltima sílaba fuerte, todas son acentuadas. E aí eu lembro para vocês as regras de português. Português é a mesma coisa, todas são acentuadas. ¿Sí? Ana? Ah, sí, portugués, mañana. Entonces, las palabras esdrújulas son siempre acentuadas, todas acentuadas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Gisela quiere leer. Gisela no quiere leer. Ejemplos de palabras esdrújulas. Fantástico, teléfono, lágrima,
número. Observen esta que es diferente en portugués. Oxígeno. Observen la sílaba fuerte. Oxígeno. Ídolo. ¿Sí? Todas son acentuadas. ¿Sí? Sí, es bueno recordar un poquito de español. ¿Sí? Bien, hasta aquí todo tranquilo. Ahora, ¿qué acontece? Tem um caso aqui que não existe em português, que são palavras sobresdrúxulas. Seria mais que uma proparoxítona. Sim? É um caso que são, na verdade, o que acontece? São verbos que eles vêm junto dos pronomes. Lembra aquela forma de português antigo? Comprar-te-ei, comprá-lo-ei, né? Essa forma em espanhol se usa muito ainda. Eu vou colocar alguns exemplos aqui e vocês vão ver. Isso é uma coisa comum em espanhol. Não que seja vai dizer espanhol formal, espanhol, né? O pessoal, de repente, gente metida, quer falar bonito. Não. Isso é uma coisa que se fala muito, muito. O que diz aí? Sim. Exacto, Gabi. Mesóclises, próclises e essas coisas de português. Então, como eu estava falando, eu estou misturando um pouquinho espanhol e português. Isso é uma coisa muito comum no espanhol. Então, o que acontece? Esse exemplo que eu vou mostrar agora, que são as sobresdrúxulas, pode colocar aqui, Gisela, é quando seria a quarta sílaba, né, acentuada. Sim? Então, observe o seguinte, sobresdrúxulas. La sílaba fuerte es anterior a la antepenúltima. ¿Sí? Sílaba fuerte. Y todas son acentuadas. Vamos a ver aquí los verbos. Deixa eu marcar para subir, não subiu. Como eu estava falando, isso aqui vai acontecer quando é verbo no imperativo, uma ordem, sim? Então, observem. Compra-me-lo. Sim? O que seria esse compra-me-lo? Compra para mim aquilo, né? Alguma coisa masculina nesse caso, né? Entrega-se-la. Entregar para ela alguma coisa feminina. Abre-nos-los. Olha que coisa bonita esse. Eu acho que esse ficou errado, esse último. Não seria abra-nos-los. O professor hoje dia está segundo furo que dá hoje. Na verdade, aqui seria abra-nos-los. Aqui seria a letra A. Então, observem. 1, 2, 3, quarta sílaba. Anterior à antepenúltima. 1, 2, 3, quarta. Então, como eu estava falando, esse caso das sobresdrúxulas, né? Isso acontece só nesse caso. Verbo imperativo, uma ordem, como eu botei o primeiro exemplo, compra, para mim, aquilo, né? Então, um verbo no imperativo, uma ordem, e acontece isso. Ao juntar os pronomes, ele passa a ser a quarta sílaba, a sílaba anterior à antepenúltima, né? Então, como eu estava falando, o principal da regra de acentuação é isso aqui, tá? Eu vou mostrar mais um caso, que aí já entraria nas exceções, mas eu só vou mostrar um caso hoje, porque aí senão teria que entrar em ditongo, hiato, essas coisas, e também não é muito agradável isso aí, né? Então, que são os monossílabos. Monossílabos son palabras de una sola sílaba, como dice, monosílabos, ¿sí? Son palabras de monosílabos. La regla de los monosílabos dice lo siguiente, no son acentuados
solo llevarán acento para diferenciar el uso, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos muchas palabras en español que son solo una sílaba y que son significados diferentes. Entonces, para no confundir, ¿sí? Vamos a colocar, van a tener acento para diferenciar. Aquí coloqué los ejemplos que voy a explicar. T y T, C y C, más y más. La voz hoy está fallando bastante. Entonces observen. El primer T, que es sin acento, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Es un pronombre personal. ¿Cómo te llamas? No es acentuado. Ahora observen el segundo T. Tomo té a las 5. Este té significa ya. Entonces, para diferenciar uno del otro, ¿qué pasa? El té, cuando es el significado de ya, lleva acento. El té, cuando no es ya, es solo el pronombre, no es acentuado. Se levanta temprano. Se, sin acento, es solo un pronombre también, pronombre personal, ¿sí? Yo sé la verdad. El sé con acento es el verbo saber, ¿sí? Por eso es la diferencia, ¿sí? Sé con acento, verbo saber, sé sin acento, el pronombre. Y aquí tenemos una explicación muy importante que es: quiero más agua, más con acento, más de cantidad. Quiero más agua, ¿sí? Y miren, en español agua no es acentuado, ¿sí? Importante. Quiero más agua. Y cuando es sin acento, observen, tengo sed, más no puedo beber, ¿sí? Aqui esse mais seria de porém, ¿sí? Mas como em português também. Agora, o que acontece? Vou explicar em português aqui também. Já devem ter ouvido muitas vezes falar pero em espanhol. Pero que sí, pero que no, ¿sí? El pero seria o mais de português e também sinônimo do mais em espanhol, né? Só que o que acontece? O mais já não se usa mais, sim? Ele caiu em desuso. Então, normalmente em espanhol sempre vão encontrar pero, sim? Eu até refiz o exemplo para que vocês vejam como vai ser o normal em espanhol agora. Tengo sed, pero no puedo beber. ¿Sí? Entonces, la diferencia es esto. Hoy en día, más y más, este más caso se usa, usamos la forma pero. ¿Sí? Solo faltó un ejemplo aquí que quería colocar. Este lo voy a explicar rapidito aquí en mi super pizarra, ¿sí? Que esta es una otra excepción que tenemos también el ejemplo de solo y solo. Solo con acento sería en portugués somente. E solo sem acento seria só, sozinho. Em espanhol se usa mais tomar que beber? Tomar um té? Tomar té, sí. Beber no mucho, no se usa mucho y más para beber
Quando uno sale para beber, beber bebidas alcoólicas, coisas assim. Sí, sua chara entrou, amor. Uhum. Sí. Entonces, solo y solo, ¿sí? Vamos a tener esta diferencia, ¿sí? Solo con acento, somente. Y solo sin acento, só, sozinho. Só que, em espanhol, tenemos a la Real Academia Española, que es la que cuida la lengua. Como no português, também teve uma reforma ortográfica e muita coisa caiu. Então, uma das coisas que caiu foi esse acento do solo e solo. Para essa diferença já não precisa usar mais. O solo se entende que o solo, a frase, ela já vai ser o suficiente para explicar o sentido, né, da palavra. Então, pelo contexto, a pessoa vai entender a qual solo se refere, se é de sozinho ou de somente. Né? Gente, queria só comentar aqui com vocês que eu estou pensando não, a gente já resolveu aqui que a nossa aula de espanhol vai ser só segunda e quarta, tá? Eu estava fazendo na sexta-feira, mas sexta-feira estou deixando sempre para resolver alguma coisa e o tempo às vezes está ficando apertado porque eu estou fazendo aula terça e quinta de português. Então, o que está perguntando aí? Então ela está certa, usa-se mais o tomar. Isso é mais tomar, sim. Então, a aula de espanhol agora vai ficar como a de português, só 2 dias na semana, tá? Segunda e quarta, aula de espanhol. E terça e quinta vai ser a aula de português, tá? Porque na sexta-feira tá embolando muito o meu horário. E aí também não quero ficar toda hora desmarcando, senão fica meio chato, né? Eu assumi um compromisso e depois, não, sexta-feira não tem. Né? De qualquer maneira, eu estou fazendo as aulas hoje, mas com tópicos fechados, para que se vocês quiserem chamar alguém, participar, eu estou fazendo propaganda em outros lugares também, a pessoa possa participar da aula sem ficar perdido. Né? Eu vou ensinar sempre tópicos assim, explicar bem, detalhado, e coisa que alguém, também estou explicando mais em português, para que a pessoa não fique perdida. Né? Então, se alguém quiser chamar, pode ser também, né, nesse sentido. O que foi, amor? Não dá para fazer sexta pela manhã? Olha, gente, sabe uma coisa, não sei, vocês que estão, se está acontecendo isso também com vocês na questão da pandemia. A gente está com os horários muito ruins por exemplo, a gente está perdendo sono, está acordando tarde, eu estou com problema para acordar cedo. Então, tem muita coisa assim que, de repente, de manhã, a gente pode ver se tiver mais gente querendo fazer na sexta, mas aí o pessoal teria que me dizer, olha, eu posso na sexta, se comprometer. Porque, se vocês estão vendo também, o número de alunos caiu bastante. Então, vamos ver, a gente pode pensar nisso. A princípio, na sexta-feira agora já não tem a aula, tá? Seria só segunda e quarta. O que diz aí? O que falou isso? Se você sabe de algum livro na internet para trabalhar a pronúncia? Livro para pronúncia? Mas é de português que ele quer. De português? Site, no caso, né? Para trabalhar a pronúncia, será? Para trabalhar a pronúncia de português, aí teria que ver alguma coisa que fale de... Oi, tô com a memória terrível. Até o nome, vou lembrar. Mas eu sei de um material, vou procurar um nome que eu tinha alguma coisa aqui. E aí qualquer coisa eu falo na próxima aula, tá? Sidney Mendonça tá chegando tarde, hein, Sidney? Meu amigo Sidney. Minha cunhada também. Já tá quase terminando a aula.
o pessoal está chegando, a gente está até conversando aqui. Mas, então é isso. A princípio, segunda e quarta, tá? Sexta-feira vai ficar suspenso. Se o pessoal pedir mais, Pedro, né? Chegarem muitos pedidos, muitos e-mails. Se aumentar a quantidade de alunos. A aula de português, ficam 70 e poucos alunos online, hein, gente? Vocês estão perdendo, tem 6 ou 7 brasileiros aqui hoje, hein? A aula de espanhol tá bombando, gente. Depois, a aula de português. De português, desculpa. E também, de espanhol, eu gosto, assim. O pessoal que está entrando sempre, eu agradeço aí as meninas que me seguem. As meninas aí, fiéis. As fiéis, né? Mari, muy bueno, no me gusta despertar temprano. Gabi lembrou de português, né? Das regras, né? Silvanita, oi. Silvanita, oi. Estamos aqui já casi terminando a classe de espanhol. Sim. Vai levar advertência, Lu. Foi bater perna, cunhada? Então, gente, terminamos por aqui hoje, tá? Depois eu vou até trazer alguma coisa também sobre esse negócio de acentuação que a gente estava falando, a parte de tongo, hiato, porque isso aí é chato. É chato em português, é chato em espanhol, acho que deve ser em qualquer língua a mesma coisa, tá? Então, gente, tenha um bom final de semana, né? Porque a gente só vai se ver agora na segunda, tá? E qualquer coisa, eu estou colocando sempre no Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, algumas fotos onde eu estou colocando palavrinhas, vocabulário, tanto para quem estuda espanhol como para quem estuda português, vai ajudar, tá? Vou colocar curiosidades, estou agitando a página, tá? Então sempre compartilhem, chamem seus amigos para ter mais gente participando, ok? Obrigado, Paula. Muito obrigado. Eu pretendo continuar com as aulas, não fiquem preocupados. Vamos continuar segunda e quarta, não vai parar, tá bom? Um bom final de semana, a gente se vê. Tchau, pessoal. Um bom final de semana.